No antigo reino de Israel, em um tempo marcado pela idolatria e pela corrupção espiritual, Deus levantou um dos profetas mais poderosos da história bíblica. Seu nome era Elias. Ele veio de Tisbé, uma região simples de Gileade. Não era um homem da corte, nem alguém de aparência imponente. Vestia roupas simples, feitas de pelos, e carregava consigo apenas a autoridade da palavra de Deus. Naqueles dias, Israel era governado pelo rei Acabe, um dos reis mais perversos que já se sentaram no trono. Influenciado por sua esposa, a rainha Jezabel, ele havia conduzido o povo à adoração do falso deus Baal. Altares pagãos foram erguidos por toda a nação, e os profetas do Senhor estavam sendo perseguidos. Foi nesse cenário que Elias apareceu diante do rei. Sem medo, o profeta declarou: "Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra." A partir daquele momento, a seca começou. Os rios começaram a secar, as plantações morreram, a fome começou a se espalhar por toda a terra. Mas enquanto a nação enfrentava a seca, Deus cuidava do seu servo. O Senhor ordenou que Elias se escondesse junto ao ribeiro de Querite, ao leste do Jordão. Ali, em um lugar isolado, aconteceu algo extraordinário. Todas as manhãs e todas as tardes, corvos traziam pão e carne para Elias. Enquanto o resto da terra sofria com a fome, Deus sustentava seu servo de forma sobrenatural. Mas depois de algum tempo, até o ribeiro secou. Então Deus falou novamente com Elias e lhe deu uma nova direção. Ele deveria ir até a cidade de Sarepta, onde uma viúva cuidaria dele. Quando Elias chegou à cidade, encontrou uma mulher recolhendo gravetos. Ao conversar com ela, descobriu que a situação era desesperadora. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Aquela seria a última refeição para ela e seu filho antes de morrerem de fome. Mesmo assim, Elias fez um pedido surpreendente. Ele disse para que primeiro preparasse um pão para ele. Depois disso, prometeu algo extraordinário. Disse que a farinha da panela não acabaria e que o azeite da botija não se esgotaria até que Deus enviasse chuva sobre a terra. A viúva decidiu confiar, e naquele momento aconteceu um milagre. Dia após dia, a farinha continuava na panela, o azeite continuava na botija. Deus estava provendo de forma milagrosa. Mas depois de algum tempo, uma tragédia aconteceu. O filho da viúva adoeceu gravemente. Sua doença piorou até que o menino parou de respirar. Desesperada, a mulher levou a criança até Elias. O profeta pegou o menino em seus braços e o levou para o quarto onde estava hospedado. Ali, Elias clamou intensamente ao Senhor. Ele se inclinou sobre o menino e pediu a Deus que trouxesse a vida de volta. Então, o impossível aconteceu. A vida voltou ao menino. Ele respirou novamente. Era um dos primeiros milagres de ressurreição registrados nas Escrituras. A notícia sobre o profeta começou a se espalhar. Enquanto isso, a seca continuava devastando Israel. 3 anos se passaram. Então Deus ordenou que Elias voltasse e se apresentasse ao rei Acabe. Era a hora do confronto. Elias se encontrou com o rei e propôs um desafio que marcaria a história de Israel. Ele convocou todo o povo e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Ali, 2 altares seriam preparados, um para Baal e outro para o Senhor. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. 450 profetas de Baal começaram o ritual.
Eles clamaram desde a manhã até o meio-dia. Gritaram, dançaram e até se feriram com facas, tentando chamar a atenção de seu Deus. Mas nada aconteceu. Nenhuma resposta, nenhum fogo. Então chegou a vez de Elias. Ele reconstruiu o altar do Senhor com 12 pedras, representando as tribos de Israel. Colocou o sacrifício sobre a lenha e, para tornar tudo ainda mais impressionante, mandou derramar água sobre o altar 3 vezes. A água encheu até uma vala ao redor do altar. Então Elias orou. Uma oração simples, uma oração direta. Ele pediu para que Deus respondesse, para que o povo soubesse que o Senhor era o verdadeiro Deus. Naquele instante, algo sobrenatural aconteceu. Fogo desceu do céu. As chamas consumiram o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água que estava ao redor. Ao ver aquilo, todo o povo caiu com o rosto em terra e declarou: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus." Depois daquele evento, Elias subiu novamente ao monte e começou a orar. Ele pediu a Deus que enviasse chuva. Seu servo foi olhar o horizonte. Nada. Ele olhou novamente. Ainda nada. 6 vezes isso aconteceu. Mas na 7ª vez, o servo voltou com uma notícia. Uma pequena nuvem estava surgindo no horizonte da mesma forma de um homem. Logo o céu se encheu de nuvens, o vento soprou e uma grande chuva caiu sobre Israel. A seca havia terminado. Mas a história de Elias ainda não havia acabado. Quando a rainha Jezabel soube do que havia acontecido no Monte Carmelo, ela ficou furiosa. Ela jurou matar Elias. O profeta fugiu para o deserto. Cansado e profundamente abatido, Elias sentou-se debaixo de uma árvore e pediu a Deus que tirasse sua vida. Mas Deus tinha outros planos. Enquanto Elias dormia, um anjo o tocou. Ao seu lado havia pão assado e um jarro de água. O anjo disse: "Levante-se e coma, porque a jornada será longa." Fortalecido por aquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe. Ali, em um lugar isolado, Elias entrou em uma caverna. Então Deus falou com ele. Primeiro veio um vento forte que partia as rochas, depois um terremoto, depois fogo. Mas Deus não estava nessas coisas. Então veio um sussurro suave. E foi ali, naquele silêncio, que Elias ouviu a voz do Senhor. Deus renovou sua missão e também lhe deu um sucessor. Seu nome era Eliseu. Um dia, Elias encontrou Eliseu trabalhando no campo, arando a terra com bois. Sem dizer uma palavra, Elias lançou seu manto sobre ele. Aquele gesto significava chamado. Eliseu deixou tudo para seguir o profeta. Anos se passaram e chegou o momento em que Deus levaria Elias. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos, algo extraordinário aconteceu. Um carro de fogo apareceu entre eles, puxado por cavalos de fogo. Um redemoinho se formou e Elias foi levado ao céu. Eliseu assistiu a tudo. Enquanto seu mestre desaparecia no céu, o manto de Elias caiu ao chão. Era o símbolo de que o ministério continuaria. E assim terminou a jornada de um dos maiores profetas da Bíblia. Elias foi um homem que enfrentou reis, desafiou falsos deuses e viu milagres extraordinários acontecerem. Séculos depois, ele ainda apareceria novamente nas Escrituras. Durante a transfiguração de Jesus, Elias foi visto ao lado de Moisés, um testemunho eterno de que aqueles que servem fielmente a Deus nunca são esquecidos na história divina.